Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 3. O capítulo 3 é uma continuidade da mensagem de Deus para Ezequiel, onde ele recebeu, primeiro ele teve a visão que nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 2 ele começa a ouvir a voz de Deus, e essa voz ela continua ainda a falar a ele no capítulo 3. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa me ajudar na gravação desse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha iluminar a minha mente, o meu coração, que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor venha explicar, Senhor, essa palavra que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então ele continua, Deus falando com Ezequiel. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. O rolo aqui era a palavra de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, o rolo eram folhas de papiro, de couro, que eram enroladas. Elas eram escritas no verso e no antiverso, e enroladas e formavam um rolo, onde ela era pregada, essa palavra. A gente lembra lá nos evangelhos que Jesus ele chegou na sinagoga e pegou o rolo e abriu o rolo lá na sinagoga. Nós vimos Jeremias também pega o rolo e vai lá no templo e também abre o rolo. Ou seja, o rolo era um tipo da palavra de Deus no Antigo Testamento. Por isso que Deus manda que Ezequiel, ele possa comer este rolo, para que ele pudesse ir à casa de Israel e falar. Aí no versículo 2 diz, então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Então Deus manda que Ezequiel se encha dessa palavra. Ele diz assim, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Significava dizer que Ezequiel tinha que se encher do entendimento, do conhecimento dessa palavra. E ao comer o pergaminho, ou seja, uma forma literal de comer a palavra de Deus, então Ezequiel descobriu que as palavras eram doce como mel, apesar de seu conteúdo ser de julgamento. Então, esse pensamento aqui ele foi expresso também, nós vemos, por outros profetas, Davi, Jeremias, João, lá em Apocalipse. João também diz que quando pega o livrinho, Deus manda que ele leia o livrinho, e o livrinho tem palavras doces como mel e amargas ao estômago, né? Mostrando que a importância da fonte da palavra de Deus, ela é importante para que nós possamos reconhecer que ela, na boca, ela é doce. Ou seja, a palavra de Deus, ela é prazerosa, ela é boa de se ouvir. Lá na parábola do semeador, quando Deus fala a parábola do semeador, ele diz também que a palavra de Deus é boa ao se ouvir, as pessoas ouvem a palavra, têm prazer em ouvir a palavra, porque ela é doce, prazerosa, e é uma palavra capaz de transformar vidas, né? Só que depois ela se torna amarga, por quê? Porque ela também vai ser motivo de quê? De perseguição, a pessoa vai ter que andar num caminho reto, num caminho estreito. Então depois vem e a pessoa vê que a palavra de Deus ela amarga ao estômago. Por isso que muitos desviam da palavra de Deus, por causa disso. Porque a palavra ela vem depois, pode trazer... vamos dizer assim, consequências, ou seja, a pessoa pode ser perseguida pela palavra de Deus, e muitos se desviam quando sofrem por causa do amor ao evangelho. É por isso que Deus fala que ela é boa, doce à boca, mas amarga ao estômago. E aqui ele está dizendo a Ezequiel, e Ezequiel diz, eu o comi na boca, me era doce como mel, porque eram palavras prazerosas. No versículo 4 diz,
Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Ou seja, a tarefa de Ezequiel aqui era proclamar as palavras de Deus à casa de Israel, ou seja, ao povo de Israel, incluindo tanto os que estavam na Palestina quanto aos exilados. Ou seja, a palavra de Deus era para toda a casa de Israel, os que tinham ficado e os que estavam também lá na Babilônia, embora o profeta fosse direcionado especificamente aos israelitas que estavam no exílio. Mas essa palavra, ela é dirigida até hoje para nós também, né? Embora o profeta fosse direcionado para pregar aos exilados, mas sua mensagem era para toda a casa de Israel e para nós também nos dias de hoje, né? É isso que a palavra de Deus está mostrando aqui. Então, o que é que nós podemos pensar? Nós podemos dizer o seguinte, que ele dá esse direcionamento a Ezequiel, né? Mas ele diz que vá à casa, entra na minha casa, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos. Então Deus está explicando para ele que ele vai à casa de Israel, vai falar as palavras de Deus, mas o povo não vai querer ouvir, porque a palavra vem de Deus, e eles não querem ouvir a Deus, por isso que não vão querer ouvir a Ezequiel. Aí ele diz, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Versículo 8, eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles. Então aqui Deus está dizendo a Ezequiel que Deus iria fazer a fronte de Ezequiel uma fronte dura. Por quê? Porque Ezequiel teria que ser forte, teria que estar com o coração duro, endurecido, para aguentar as pressões e o que o povo iria falar contra ele. Porque o povo ia descontar a raiva de Deus em cima de Ezequiel. Aí por isso que Deus diz, eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como um diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ou seja, Ezequiel aqui, ele está sendo enviado por Deus para profetizar aquele povo de Israel. E Deus diz logo a ele que ele iria enfrentar obstáculos, né? Já que a sua mensagem para o povo de Israel, o povo de Israel eles não iriam aceitar e viriam com vamos dizer assim, ou seja, o povo seria inflexível para aceitar, mas Deus ofereceu a Ezequiel uma força necessária para enfrentá-los. Ele prometeu aqui a tornar Ezequiel tão inflexível e endurecido quanto o próprio povo. O profeta se lembrou da força, prometendo por Deus a ele, de ouvir o seu próprio nome, que significaria Deus fortalecerá, ou Deus endurecerá. Ou seja, Ezequiel, assim como Abacuque, Jeremias, Daniel, era um dos poucos profetas fiéis que ainda estavam ministrando ao Senhor, mesmo em meio a uma nação que se havia afastado dele. Ezequiel seguiu fielmente a sua missão, né, transmitindo a mensagem de Deus a um povo que estava longe da sua casa, que estavam exilados na Babilônia, mas Ezequiel iria enfrentar a afronta deles, eles iriam receber aquela mensagem
iriam vir de encontro a Ezequiel. Por isso que Deus está dizendo a Ezequiel: olha, eu vou te fazer duro para você ser forte, para você enfrentar o que vai vir contra você. Aí no versículo 10 diz: ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então, Deus dá todas as orientações para Ezequiel, mostrando a ele como é que ele iria chegar e falar para aquele povo. E ele, antes dele falar, ele tinha que dizer: assim diz o Senhor Deus, que ele estava falando no nome do Senhor Deus. Aí no versículo 2 diz: levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Ou seja, Ezequiel ainda continua tendo aquela visão que ele começou a ter no capítulo 1, né? Ezequiel, ele foi chamado pelo Espírito Santo para ser um profeta de Deus, e ele teve uma visão celestial de Deus, na qual ele foi transportado pelo Espírito, e ele é transportado. Aqui ele diz assim, olha, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, ou seja, o próprio Espírito leva o espírito de Ezequiel a um outro lugar. Diz assim: eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel Abib. Tel Abib era uma cidade lá da Babilônia, junto ao rio Quebar. Então ele é levado em espírito até Tel Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles, porque ele foi levado em espírito, ele como se fosse transportado sobrenaturalmente para um outro lugar, né? Então aqui Ezequiel, ele provou, né, do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. Ele ficou tão atônito, aflito com aquela visão, com aquilo que tinha acontecido com ele, que ele passou 7 dias atônito, sem saber o que é que tinha acontecido. Só sabia que ele tinha sido teleguiado, transportado em espírito para outro lugar, para a cidade de Tel Abib, que muitos acham que é Tel Aviv, uma cidade de Israel, mas não, é Tel Abib, uma cidade que faz parte da Babilônia. Então ele ali foi transportado para Tel Abib, junto ao rio Quebar, e ele ficou 7 dias atônito por causa desse grande feito, desse milagre que aconteceu com ele, de ser transportado, né? E ele passou 7 dias ali, sentado entre eles, atordoado e precisando de tempo para se recuperar dessa visão que ele tinha tido com Deus, e também para preparar o seu ministério, porque ali, a partir Deus tinha dado todas as instruções, tinha falado com ele, tinha transportado ele, e ali Ezequiel ficou atônito. Então precisou de 7 dias para ele se tomar o prumo, ver o que estava acontecendo, para começar o ministério dele. Aí no versículo 16 diz assim: findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando Deus diz assim, eu te dei como atalaia, então é como se Deus estivesse dizendo a ele que ele tinha sido designado para ser vigia da casa de Israel. E como vigia, ele tinha a responsabilidade de alertar tanto os ímpios quanto os justos sobre o julgamento de Deus. Porque ele diz assim,
Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Certamente, quando eu disser ao perverso, Deus dizendo para Ezequiel, para ele dizer, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue não o requererei. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, Deus está dizendo que se tiver um perverso e Deus mandar falar para aquele perverso, para ele se arrepender, mas se Ezequiel não falar a mensagem que Deus estava mandando, aquele perverso, ele iria morrer na iniquidade dele, mas o sangue dele, Deus ia tomar, ia requerer de Ezequiel. Ezequiel iria pagar pelo sangue daquele perverso. Por quê? Porque Ezequiel não falou para o perverso a mensagem que Deus estava mandando. Ou seja, o papel de Ezequiel era avisar as pessoas para abandonarem seus maus caminhos e buscarem a proteção de Deus e buscarem se arrependerem e se voltarem para Deus. Agora, se uma pessoa perversa se recusasse a ouvir as advertências de Deus, aí não, ele morreria por causa do seu pecado. Mas Ezequiel estava livre, porque Ezequiel tinha avisado. Isso se referia à morte física, pois todos estavam também mortos espiritualmente, né? Então Ezequiel ele foi designado como um vigia no momento da história de Israel, quando os exércitos de Nabucodonosor estavam se aproximando, né? Ou seja, tinham retirado eles lá de Jerusalém, da nação de Judá, tinham levado cativos para a Babilônia. Então agora o papel de Ezequiel seria ser vigia, né? Como vigia, ele foi importante também para ajudar e preparar o povo para o julgamento que estava por vir. Então, seu trabalho agora era ajudar as pessoas a perceber a importância de mudarem seus hábitos pecaminosos e buscarem a proteção de Deus. A mensagem de Ezequiel para a casa de Israel também é aplicada a nós hoje, como indivíduos e como sociedade. Nós também precisamos estar alertas aos sinais de julgamento que estão por vir. Nós já vemos sinais que Deus está às portas, que Jesus está às portas. Então, qual é a nossa missão? É levar essa palavra para outras pessoas. E muitas vezes, quando Deus nos manda avisar uma pessoa, e se nós não avisarmos, Deus vai requerer do nosso sangue, o sangue daquela pessoa, ou seja, o pecado daquela pessoa, porque Deus ele quer nos usar como mensageiros da sua palavra. Então, o papel de Ezequiel como vigia nos lembra da importância também de estarmos atentos à mensagem de Deus e agirmos em conformidade também para evitar o julgamento iminente que está por vir sobre todo o mundo. Então, que nós também temos que levar essa mensagem de Deus. Aí no versículo 20 diz, também quando o justo se deve desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. Ou seja, tudo estava condicionado à vida de Ezequiel. Ezequiel tinha que avisar, seja ao perverso, seja ao justo, mas ele tinha que avisar a mensagem de Deus. E ele diz, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, Ezequiel estava nessa condição, que se ele não avisar ao justo, não avisar ao perverso, Deus ia requerer da mão dele. Aí no versículo 21 diz, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Aí no versículo 22 diz, a mão do Senhor veio sobre mim.
A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então, Deus manda que ele saia para outro lugar, para o vale, e quando ele chega no vale, ele vê novamente a glória, a mesma glória que ele vira junto ao rio Quebar, e ele cai com o rosto em terra. No versículo 24 diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Então aqui Deus dá uma mensagem, ou seja, aqui essa passagem é importante, porque mostra a humildade e a obediência de Ezequiel diante da presença dele. Ele não hesitou em se submeter a Deus e colocar seu rosto em terra, reconhecendo a majestade, a glória de Deus, né? Isso também nos lembra da importância de termos também um coração humilde, submisso a Deus, porque aqui Ezequiel estava em todo o tempo humilde e a serviço de Deus. É tanto que quando ele chega, Deus manda que ele saia de um lugar para outro, ele vai, e quando ele chega lá, ele vê a glória de Deus e ele se prostra no chão, ele reconhece que ele é pecador, reconhece que ele não é nada, e ele se prostra diante de Deus. Então ali a gente vê a humildade dele, e lá naquela planície, Ezequiel tem novo encontro com Deus. Ali nós vemos que Deus entra, o Espírito novamente entra, recai sobre Ezequiel, e Deus lhe dá outra mensagem. Agora Deus manda que Ezequiel ele se cale, ou seja, ele dá uma instrução. Ele manda que Ezequiel se feche na sua casa, para que ele pudesse evitar a comunhão aberta com o povo, para que ele não pudesse estar dentro, em contato com aquele povo que estavam ali exilados, porque o povo recebera a mensagem e iriam ficar contra ele. Então, algumas pessoas podem ter tentado impedir que Ezequiel pudesse proclamar a palavra de Deus. E isso Deus, para evitar, né, as contendas, né, o que poderia provocar com o que ele tinha acabado de falar. Então Deus manda que Ezequiel, fique mudo. Deus informa a Ezequiel que ele experimentaria um mutismo temporário. Ezequiel não seria capaz de falar com o povo. Isso seria um sinal para a casa rebelde do seu pecado. Embora Ezequiel tivesse sido nomeado como vigia, mas ele só falaria aquilo que Deus mandasse. Quando Deus dissesse para ele falar, ele falaria. Enquanto Deus não estivesse mandando ele falar, então ele tinha que ficar mudo. Ou seja, a mensagem final de Deus para Ezequiel era: deixe o ouvinte ouvir, ou seja, fale as palavras que eu mando e depois você se cale. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não iam aceitar de imediato a palavra que Deus estava mandando. Eles iriam vir de encontro com Ezequiel, eles iriam brigar com Ezequiel. Então Deus diz: fale a mensagem, se retire, vá para a sua casa, se tranque, fique mudo por um tempo, até eu mandar falar novamente. Então foi essa a mensagem que Deus mandou para Ezequiel. E ele diz mais: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ou seja, entregue a mensagem. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça. Mas você fez o que eu mandei. Então, o que é que nós podemos refletir aqui com o capítulo
do capítulo 3 de Ezequiel. Então nós vimos que Ezequiel ele foi comissionado por Deus para ser um vigia, para advertir ao povo de Israel sobre o julgamento que se aproximava. E hoje em dia também nós somos chamados por Deus para sermos também assim como Ezequiel, como vigias, como mensageiros da sua palavra, né? Hoje todos os cristãos eles têm têm a mesma função, proclamar o evangelho e advertir pessoas sobre a necessidade de arrependimento e salvação, porque assim como Ezequiel também enfrentou oposição do povo de Israel, os cristãos também hoje, nós enfrentaremos oposição e até mesmo perseguição por causa da nossa fé. No entanto, assim como Deus deu força e coragem a Ezequiel, Ele também nos dá força e coragem para perseverarmos em nossa missão. É importante lembrar que assim como Ezequiel, ele foi responsabilizado por proclamar a mensagem de Deus. Então nós também somos responsáveis. Se eu vejo uma pessoa que ela está no pecado, um pecado visível, que eu sei que se ele morrer, ele vai para o inferno. E eu, tendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, de julgamento, que aquela pessoa, se ela morrer, ela vai para o inferno. E se eu não o avisar, Deus vai requerer de mim. Portanto, como cristão, nós devemos estarmos vigilantes e dispostos a proclamar a mensagem dele, porque mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a um povo adversário, um povo contrário à palavra de Deus, nós devemos cumprir nossa missão de proclamar o evangelho, sabendo que se aqueles se arrependerem e crerem, serão salvos, mas aqueles que se recusarem a ouvir, terão apenas a si mesmo para culpar, ou seja, eles serão culpados, mas eles ouviram a palavra de Deus, nós pregamos. É isso que a palavra de Deus nos mostrou e nos advertiu a respeito da missão do cristão para levar o evangelho para pessoas que estão perdidas. Mas se nós temos que avisar, é isso que a palavra de Deus nos disse no dia de hoje. Amém?